Olá, seja bem-vindo ao canal Yoga da Sá. Mais uma vez estou aqui com outra reflexão para vocês. E eu vim aqui para a gente conversar sobre a diferença de amor e apego. Que muitas pessoas acreditam viver uma história de amor, mas na verdade estão vivendo uma história de apego, na maioria das vezes, né? E por que eu digo isso? Que o amor é livre. E o apego, ele aprisiona. E as pessoas, elas usam, a maioria das pessoas acabam usando o outro parceiro como muleta emocional, para preencher alguma lacuna, algum vazio existencial, que na verdade a gente só pode preencher a gente mesmo, né? E isso gera muita dor, né? Porque você acaba tratando o outro como um prisioneiro, né? E o outro vira seu escravo sem perceber e vice-versa, né? Tem uma frase, eu nem sei de quem que é, mas que eu acho que traduz muito isso, né? Que ela fala assim: ao impor limites, você descobre se é amado ou se era apenas útil, né? Geralmente, mesmo casais que não discutem nem nada, que acham que tem um relacionamento bom, geralmente tem um cônjuge ali que concorda com tudo e tem um dominante, né? O que manda, né? E se você deixa de concordar com tudo, se você começa a falar não para algumas coisas, você vai perceber se essa pessoa realmente te ama ou se ou se ela gosta da utilidade que você tem para ela no dia a dia, se você é uma ferramenta útil ali, né? Isso também tem a ver com diálogo, né? Porque a maioria dos casais também não tem diálogo, são monólogos, né? Só um que fala e o outro escuta, e às vezes o outro nem escuta também, ele está pensando no que ele já vai responder ali, não está nem absorvendo o que a pessoa está falando, né? São dois egos ali brigando entre si, também tem esses casos, né? E tem uma história de um casal muito bonita, que eu lembrei agora para ilustrar essa diferença de apego e amor, que é a história da Yoko Ono e o John Lennon. John Lennon foi alucinado por essa mulher, né? Morreu, né, com ela, né? Ficaram muitos anos juntos. Mas ninguém sabe, né, dos episódios. Acho que ela conta, se eu não me engano, foi numa biografia, que teve um período do relacionamento dos dois, depois de muitos anos. É normal, né, que dá aquela esfriada, é normal, né, com todo mundo, né? Você não acaba aquele ápice da paixão. Mas eles ainda tinham uma química muito boa, tinham um relacionamento muito bom. E eles tinham uma amiga em comum. E ela percebeu que estava pintando um clima entre essa amiga e o John Lennon, assim, uma atração, né? E ela foi percebendo essa química sendo construída. E essa mulher tinha uma autoestima tão consolidada e amava tanto esse homem, e era uma pessoa que estava tão bem com ela mesma, ela sabia que ela era autossuficiente, que ela não precisa de homem nenhum para ser feliz, mas ela amava tanto esse homem, que ela chamou os dois individualmente para conversar. Daí ela falou: John, eu sei que tá rolando, né? Eu sei que tá rolando. Não, imagina. Eu sei que tá, eu não sou boba, eu estou enxergando. Vai viver esse romance. Vocês estão loucos para viver esse romance. Vai lá, não vou te pedir, eu te amo, eu quero que você seja feliz. Porque quando você ama, você quer que a pessoa seja feliz. Você sabe que a pessoa não é sua, que ela não é uma posse sua, ela não é um objeto. E ela percebeu que eles estavam, vai viver o romance, né? Ah, mas eu te amo. Mas eu também te amo. Eu tô aqui, eu te amo. Vai viver o romance. E daí ele vivia o romance com a mulher, só que essa mulher, ela não amava, ela ficou extremamente apegada a ele. Daí quando você tem apego, você fica com ciúmes. Daí ficava com ciúmes da amizade dele com a Yoko, com a amizade dele com outras mulheres, com a liberdade dele, né? Que era, imagina, um Beatle, né? Que viajava, começou a ficar com muitos ciúmes do apego e sufocou, e daí esse romance acabou terminando, e ele, obviamente, voltou para Yoko Ono. Que mulher, né? Que autoestima. Ela sabia que ela era autossuficiente. Isso é uma coisa que todas nós mulheres, todos homens, todos seres humanos somos autossuficientes. Só que a gente é educado
para depositar o que eu falei no vídeo anterior, né? Expectativa no olhar do outro, aprovação do outro. Então você deposita também suas expectativas de felicidade no parceiro amoroso, como se ele fosse capaz de preencher suas lacunas emocionais. E ele não é. E como se ele fosse uma propriedade sua. E ninguém é propriedade de ninguém, né? E ela entendeu isso muito bem e absorveu isso muito bem. E por que é difícil para a maioria das pessoas amar, né? Não ser apegada, mas amar de verdade, né? Esse amor livre, né? Esse amor saudável, esse amor verdadeiro, né? Porque a gente é lapidado assim, para ser assim, né? Na nossa sociedade. E o que ajuda é você meditar, né? Você entrar em contato com a sua alma, porque daí você descobre que você é autossuficiente. E daí você sente que essa autoestima, ela vem de dentro para fora, ela já está com você. Que você não precisa do outro, o outro tem que vir para agregar, não para completar. Você já é completo. Né? E esses vazios existenciais que a gente tem são porque a gente se afastou da nossa alma. Né? E você voltando para ela, você vai ver que ela mesma vai te nutrir com todo o amor que você precisa, com tudo o que você precisa para viver bem, para ficar feliz, para ficar num estado de contentamento, que é o estado natural do ser. Né? E o que eu percebo, eu trabalhando com cabelo, eu estou sempre em contato com muitas mulheres, escuto histórias de muitas mulheres, né? E principalmente casadas, né? Muitas são casadas. E o que se repete em 99% nos casos do relacionamento, primeiro que você percebe que é uma relação de apego de ambas as partes, né? E outra, o homem entra dentro dessa relação e ele praticamente, ele obriga a mulher a se tornar a continuação da mãe. A mulher, querendo ou não, ela acaba assumindo esse papel. E por quê? Porque a casa, por exemplo, quando você mora numa casa, tem todo um gerenciamento de uma casa, né? Para a casa funcionar bem, para a família funcionar bem, ainda mais se tem filhos, né? Tem uma série de atividades ali. E o homem, ele acaba depositando pelo menos 90% dessas atividades na mão da mulher, como se fosse obrigação da mulher. Como se ele não precisasse fazer nada, né? Como se ela fosse uma mãe mesmo. E aí você já acaba se tornando a mãe, né, sem querer. Só que daí a mulher fica exausta e ela começa a delegar funções. Fala, não, vou colocar ele para fazer isso, 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 porque se ele não fizer eu vou ter que fazer tudo e eu vou surtar, porque eu ainda tenho que trabalhar, eu tenho que, né, fazer essas coisas. E quando você começa a delegar funções, você vira chata. E daí você ainda reforça o seu estereótipo de mãe. E daí fica uma relação ali de dependência mãe e filho. Daí acaba a tesão, acaba tudo, né? E é uma relação de apego, né? E é muito complicado, né? Por isso que fica um monte de gente ali dentro de um casamento infeliz e não termina nunca, né? É uma zona de conforto também, porque você já fala, meu, já eduquei esse aqui, ele já sabe o que fazer, né? Não quero... Já tem a minha vida organizada, né? E a organização e o controle não é sinônimo de felicidade, né? A felicidade, a relação saudável é uma relação de troca, é uma relação onde um respeita a liberdade do outro, né? Um respeita a essência do outro, você escuta o outro, você tem uma preocupação em escutar o outro, em saber se ele está bem, em saber se ele está se sentindo feliz, né? Em saber se ele tem algum problema. Você tem esse olhar aguçado, né? E não fica cada um ali no seu mundinho, na sua bolha, né? Eu tive um casamento que foi muito infeliz, né? Eu tive uma pessoa que ele tinha sérios problemas emocionais, espero que um dia ele descubra isso, que não sabe dar afeto e não sabe receber também afeto, né? E era muito fechado, e por mais que você tente entrar ali, se a pessoa é muito fechada, se ela não permitir, você não entra. E daí ele vivia numa bolha e eu vivia sozinha tentando furar essa bolha, e nunca conseguia. Daí um dia eu desisti, né, porque cansa, e daí eu criei a minha bolha, daí ficou cada um na sua bolha, né, da sua bolinha de felicidade, mas os dois juntos sem estarem
juntos realmente, né? O que é bizarro. Acontece isso em muitos casamentos, né? As pessoas estão juntas, mas não estão juntas. Tanto é que quando terminou, as pessoas falam, você tá se sentindo sozinha? Eu falei, eu era sozinha lá, com ele, né? Agora não, agora eu tô na minha plenitude, né? Eu tô bem. E é muito isso, né, que eu percebo nos relacionamentos. A gente se acostuma, a gente normaliza a infelicidade, né? E deposita no outro nossas frustrações, nossos vazios existenciais, né? E conforme fui meditando, eu fui percebendo que a única pessoa capaz de suprir esses vazios existenciais, essas carências que a gente carrega consigo mesmo é a gente mesmo. O outro jamais vai conseguir fazer isso. Então, se você não consegue, você só vai usar a pessoa como muleta emocional. Então, eu tenho trabalhado muito isso em mim, sabe? De estar bem na minha companhia, e a meditação, ela ajuda muito isso. Você encontrar a felicidade em ser você, encontrar essa plenitude, perceber que você é autossuficiente. E quando você é autossuficiente, você consegue amar de verdade. Você não está sugando ninguém, né? E nem tá nada, você simplesmente está dando o seu amor, né? Se a pessoa quiser receber, ótimo. Se não quiser receber também, né? Você tá ali. E a pessoa é livre, né? Livre para ir e vir, livre para ficar com você ou não. Se você ama, você ama, né? Essa é a grande verdade do amor. E acima de tudo, o que eu aprendi é que você tem que amar você. Você em primeiro lugar sempre. Não tem marido, não tem filho, não tem mãe, não tem pai. Primeira pessoa que você tem que amar é você. Depois vem o outro. Porque se você não estiver completa, se você não estiver inteira, se você não estiver nutrida de amor, as outras pessoas só vão receber migalhas de você, não vão receber você por inteiro. E essa é minha reflexão, né? Vamos nos aprender a nos amar a cada dia, né? A não nos trair, a resgatar quem a gente realmente é. Porque a gente não é esse corpo e a gente não é os papéis que a gente representa aqui. E a gente se confunde com eles, né? Então eu posso dizer para você quem eu não sou, mas eu não tenho como dizer para você quem eu sou. Quem eu sou não se traduz em palavras, mas quem eu não sou. Eu não sou a Sabrina, eu não sou esse corpo, eu não sou esses papéis que eu represento aqui, eu não sou a cabeleireira, eu não sou a instrutora de yoga, eu não sou a filha da Durinha, eu não sou a irmã da Samantha, da Sara, eu não sou a tia da Georgia. Tudo isso são personagens, são papéis que a gente desempenha aqui, né? Isso eu sei que eu não sou. E daí a gente vai resgatando a nossa essência, quem a gente realmente é. E daí vem o amor, né? Porque o amor é algo que está dentro, é como se fosse uma pérola escondida dentro de uma ostra. E a gente é ostra, né? E você fica procurando a pérola fora. A pérola não está fora, ela está dentro de você. Seu bem mais valioso, seu amor próprio, a sua joia divina, né? Que é o amor universal, a força divina que habita dentro de nós, está dentro de nós, não está fora, gente. Eu demorei muito para perceber isso. E agora que eu percebo, eu estou mergulhando cada vez mais fundo. Cada vez mais fundo. E toda vez que você mergulha, você cavoca ali o fundo do oceano, brota o amor. E o amor te inunda, o amor te abraça, o amor te aquece, ele te nutre e te torna autossuficiente e feliz. Mas é um trabalho diário, né? Então eu convido você a fazer minhas práticas de yoga para se internalizar cada vez mais e se conhecer, porque o autoconhecimento é o que liberta, é o que gera o amor e que nos ensina a amar. Se você ama, você só vai conseguir amar o outro se você aprender a se amar. E não é fácil, é um processo. E eu desejo boa sorte para você nesse processo, porque eu estou me sentindo muito feliz e realizada, bebendo dessa fonte do amor divino. Um grande beijo para vocês e até a próxima reflexão.